reflexão de hoje é: o medo é uma profecia que se autorrealiza. Muitos são prejudicados pelo próprio medo, e muitos podem ter chegado ao seu destino enquanto o temiam. E isso é verdade, né? Muitos podem ter chegado ao seu destino enquanto o temiam, ou seja, a gente consegue chegar lá independente do medo, apesar do medo. Só que o que determina se você de fato vai chegar ou não é a sua resposta em relação ao medo. Até porque o medo é um sentimento que ele é presente na nossa vida, ele é muito importante, mas na maioria das vezes ele é muito mais limitador do que impulsionador. Por mais que eu saiba que a gente se motiva por duas maneiras, né? A gente está se motivando pelo prazer, que é muito mais difícil, né? Encontrar pessoas que se motivam pelo prazer, e também se motivar pela dor, que é aquele incômodo, né? E eu particularmente sou um cara que me motivo muito pela dor. Então, parece meio bizarro falar isso, mas eu gosto de estar nessa zona de incerteza, sabe? Porque é através dessa zona de incerteza que eu sei que eu estou ali me virando, fazendo o possível para poder encontrar aquela habilidade para conseguir suprir aquela demanda. Porque no final das contas, medo nada mais é do que você estar num ambiente desconhecido e não saber como agir naquele ambiente. A partir do momento que você absorve, se adquire as habilidades necessárias, você passa a saber exatamente o que fazer. E aí o medo arrefece. Então, saia da zona de conforto. É isso que eu te falo. E além disso, se coloque em zona de desconforto de maneira intencional. Porque somente assim a gente consegue realmente crescer na nossa vida. Primeira vez que eu tô provando café. Nó. Muito bom esse, muito bom. Muito bom. É de uma região muito conhecida aqui, Baturité, fica próximo a Guaramiranga. Lá tem muita fazenda de café, muita plantação. E esse café aqui tá muito bom. E outro ponto sobre o medo, né? Medo nada mais é do que a falsa sensação de pertencimento. Então, normalmente a gente tem medo de quê? De perder algo. Só que se a gente for parar para pensar e refletir muito bem, cara, o que é nosso aqui? Então, o nosso nome é emprestado. Foram nossos pais que nos deram e no momento que a gente desencarnar, esse nome vai ficar aqui e ninguém leva. Então, nada é nosso. A falsa sensação de pertencimento é o que causa medo. Tudo é temporário. Inclusive, eu, quando estou na minha consultoria, eu sempre falo para os meus clientes, cara, se prender demais, causa esse medo e faz com que você acabe não avançando mais rápido aquilo que você poderia avançar, sabe? Então, o medo ele trava. O medo, ele é mais intenso a partir do momento que a gente se identifica muito com aquele bem. Tudo é obsoleto. Tudo se tornará obsoleto. Então, por isso que não faz sentido a gente se apegar a absolutamente nada. Esse celular aqui, hoje é meu. Ele pode cair e quebrar e ficar sem funcionar. Esse livro aqui, hoje ele é meu. Essa câmera que está me filmando, hoje é minha. Mas ela pode ser roubada, ela pode ficar obsoleta, quebrar, ela pode ficar velha e ter que ser substituída. Então, a partir do momento que a gente se apega demais àquela coisa, a gente está criando uma frustração futura. Afinal de contas, a gente vai, de alguma maneira, perder aquilo em algum momento. Então, só o título e o subtítulo a gente já consegue tirar diversos insights, né? E aí o texto fala, essa passagem é do Sêneca, né? Só o paranoide sobrevive. Foi uma frase famosa de Andy Grove, ex-CEO da Intel. Talvez ela seja verdadeira, mas também sabemos que o paranoide destrói a si mesmo mais depressa e mais espetacularmente que qualquer inimigo. Sêneca, tendo acesso à elite mais poderosa de Roma e a conhecendo muito bem, teria visto essa dinâmica se desenvolver vividamente. Nero, o discípulo cujos excessos Sêneca tentou refrear, matou não apenas a sua própria mãe e a esposa, mas, por fim, voltou-se também contra Sêneca, seu mentor. A combinação de poder, medo e mania pode ser mortal. O líder, certo de que pode ser traído, decide trair os outros primeiro. Isso é verdade, por medo. Se ele acha que ele vai ser traído, o que é que ele faz? Ele trai primeiramente. Então o medo ela gera essa falsa sensação, né? E aí por consequência ela acaba criando essa ansiedade, porque a ansiedade ela é proveniente de quê? Do medo. Ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Mas excesso de futuro em relação ao quê?
a medo de algumas situações que podem ocorrer. E aí você vai criando situações que podem ocorrer por medo, mas que na maior parte das vezes não ocorrerá. E isso é muito verdadeiro. Onde foi que eu parei? Temendo não ser apreciado, ele se empenha tanto para conseguir que as pessoas gostem dele que acaba provocando o efeito contrário. Convencido de que a administração vai mal, ele gerencia cada pormenor controlando os funcionários e se torna a fonte da má administração, e assim por diante. Acabamos por infligir cegamente a nós mesmos coisas que tememos ou que nos apavoram. A próxima vez que estiver com medo de algum resultado supostamente desastroso, ansiedade, lembre-se de que se não controlar seus impulsos, se perder o autocontrole, você pode ser a próxima fonte do desastre, perdão, a própria fonte do desastre que teme. Isso acontece com pessoas mais inteligentes, mais poderosas e mais bem-sucedidas. Pode acontecer conosco também. E isso é verdade. A partir do momento que a gente tenta controlar o incontrolável, o efeito ele é reverso e acaba respingando na nossa vida, né? E aí outra passagem fala: isso faz sentido, isso faz sentir, isso o fa, caramba, isso o fez sentir-se melhor? Tu choras, estou sofrendo forte dor, mas essa dor é de algum modo aliviada se a suportas de uma maneira pouco viril. Da próxima vez que alguém ficar transformando perto de você, chorando, gritando, quebrando alguma coisa, sendo mordaz ou cruel, observe como esta declaração os fará parar imediatamente. Espero que isso esteja fazendo com que se sinta melhor. A pessoa está lá esperneando, sei lá, vai lá e fala: espero que isto esteja te fazendo uma pessoa melhor. Certamente não está. E a pessoa vai refletir, né? Porque é claro que não está. Somente no calor da extrema emoção podemos justificar um comportamento desse tipo. E quando precisamos explicá-lo, geralmente nos sentimos envergonhados. Vale a pena aplicar esse padrão a você mesmo. Na próxima vez que se encontrar em meio a uma crise de nervos, ou resmungando e reclamando porque suspeita estar pegando um resfriado ou chorando lágrimas de arrependimento, apenas pergunte: isso realmente está fazendo com que eu me sinta melhor? Está aliviando algum dos sintomas que eu desejaria que desaparecesse? Cara, absurdo. Vou até destacar isso aqui. Vou até destacar. Isso está realmente fazendo com que eu me sinta uma pessoa melhor? Vai ser uma reflexão que eu vou fazer quando eu estiver em momentos de ingratidão. Todos nós passamos, né? Muito bom. É isso, vou descer. Já são 7h36, eu tenho uma reunião às 8 horas. Eu não vou para o escritório hoje, vou fazer do coworking. Porque o dia vai ser muito puxado, hoje é sexta-feira, tenho muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. E acompanha aí, fechou? Espero que até aqui tenha curtido e que tenha gerado alguns insights também.